Os recursos hídricos atendem a diversas necessidades humanas, como a irrigação, o abastecimento das cidades e a produção de peixes, por exemplo. E esses benefícios são chamados de serviços ecossistêmicos hídricos. E cada um deles sofre, em graus variados, as pressões exercidas pelas atividades humanas. E pensando nisso, eu, juntamente com minha equipe de pesquisa, nós buscamos entender como a expansão das áreas urbanas, como a agricultura, o desmatamento ou mesmo a restauração de áreas nativas afetaram a provisão dos serviços ecossistêmicos hídricos nos últimos 30 anos na bacia do Paraná 3. A intenção é identificar os efeitos dessas alterações no território da bacia ocorridas no passado para orientar as práticas de proteção dos recursos hídricos, pensando sempre na provisão futura e sustentada dos serviços ecossistêmicos. Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou ingressante no curso de BCAV em 2021 na FABC. Meu projeto de pesquisa do PDPD é Eficácia da Política Pública de Contenção de Desmatamento na Amazônia. Eu sou orientada pelo professor Tiago da Fonseca e pelo professor orientador Vitor Vieira Vasconcelos. Como minha orientada, faço parte da Exal Seco. E, basicamente, meu projeto de pesquisa tratará sobre a análise histórica e panorâmica do estado do desmatamento da Amazônia. Eu irei falar sobre as suas causas e consequências e farei um estudo desde dados gerais, como dados já pesquisados, leis que já foram implementadas, como a lei de 1934, quando se tratou do Código Florestal, até os dias atuais. Basicamente, a minha pesquisa terá maior fomento nos dados de 2010 até os dias atuais. Irei fazer uma análise geral sobre as leis que foram aplicadas e também medidas de políticas públicas e fiscalizatórias que levaram à melhoria e contenção do desmatamento. Basicamente, a minha pesquisa se tratará de uma análise geral para que, assim, posteriores pesquisas possam usar ela como instrumento de pesquisa. Desde já agradeço e obrigada. Olá! Vocês sabiam que podemos analisar a vulnerabilidade das águas subterrâneas dos locais onde a gente vive através de programas e software livres? Isso é muito simples, basta que a gente consiga todas as informações necessárias que podem ser adquiridos inclusive em sites de graça, como por exemplo o Ciaga, que disponibiliza informações sobre poços hídricos, que a gente vai utilizar para fazer a estimativa da vulnerabilidade desses corpos hídricos. E depois disso, basta a gente inserir essas informações coletadas nesses programas, como por exemplo no QGIS e no R. E após inserir essas informações, a gente consegue fazer algumas análises desses dados, usando por exemplo a estatística, e assim produzindo mapas. Então aqui nesse slide vocês podem ver um exemplo de um código produzido no R e um mapa final produzindo no QGIS. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Olá! Neste projeto, busca-se pensar sobre quais seriam os lugares no mundo com melhor conforto climático natural, ao ar livre. Para isso, enviaremos um formulário em âmbito global, onde as pessoas responderam como se sentem confortáveis em relação à temperatura, umidade do ar e radiação solar de onde vivem. Os resultados eles serão analisados através de uma análise estatística, e com base nisso teremos alguns indicadores climáticos. Na sequência, para mapear o conforto climático global, uniremos os nossos dados junto à base de dados climáticas globais. Os resultados serão discutidos frente à distribuição espacial da população atual e os cenários passados, atuais e futuros de dinâmicas demográficas e climáticas. É isso, esperem que gostem. Até mais. Tchau, tchau. As variações no clima, elas são capazes de afetar diretamente a ocorrência de chuvas em diversas regiões do planeta e, por consequência, também afetar a disponibilidade de água existente para abastecimento das populações. E, por exemplo, entre os anos de 2014 e 2015, a região metropolitana de São Paulo já passou por uma grave seca que afetou principalmente o sistema Cantareira, que é o maior manancial que abastece a região, né? Sendo que, na época, os seus níveis diminuíram tanto que causaram uma crise hídrica para o abastecimento público.
Então, aí a gente vê a importância de que sejam feitas pesquisas que sejam capazes de analisar os impactos das mudanças climáticas nessa disponibilidade de água, incluindo também uma análise para anos futuros com base em projeções climáticas. E a minha pesquisa em específico, ela pretende responder se o sistema São Lourenço, que tem um novo manancial que está sendo utilizado para ajudar a abastecer a região metropolitana, também está vulnerável à ocorrência de eventos de seca no futuro, como já aconteceu com o sistema Cantareira, né? E com essas informações é possível ajudar a melhorar a gestão do uso da água na região com a intenção de evitar novos eventos de seca. Olá, meu nome é Andréia, eu sou mestranda do Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFABC e meu projeto procura analisar a influência dos parques urbanos na temperatura e umidade relativa do ar do entorno. Esse trabalho tem orientação do professor Leandro Reverberi Tambosi e co-orientação da professora Ângela Fuchita. Os processos de urbanização têm causado diversos problemas ambientais, como o aumento da temperatura e formação de ilhas de calor, que podem ser mitigados pela presença de áreas verdes, como parques, praças e jardins. Dessa forma, o estudo tem por objetivo avaliar e quantificar a influência dos parques urbanos de Santo André para a temperatura e umidade relativa do ar do entorno, para cada parque separadamente e também sua influência em conjunto para o município como um todo. E também verificar se o efeito da distância da borda é influenciado pela área do parque ou pela arborização do entorno. O estudo está avaliando cada um dos 12 parques urbanos do município de Santo André, utilizando medições móveis de temperatura e umidade relativa a cada 20 metros, num trajeto total de 500 metros no entorno de cada parque, e esses dados serão posteriormente analisados estatisticamente com a utilização de regressões lineares simples e mistas. Você já se perguntou quanto de prejuízo causa uma inundação? Esse tipo de fenômeno associado a grandes cidades, que ocorre devido ao transbordamento de córregos e rios devido a fortes chuvas que acontecem na região, tendem a ser cada vez mais frequentes com o passar dos próximos anos, devido à intensificação das mudanças climáticas. Estimar esse prejuízo consiste basicamente de utilizar técnicas computacionais, softwares, demais programas e técnicas de geoprocessamento para identificar quais casas e imóveis de uma região será atingido pela água da chuva e assim sofrerá alguma perca, algum dano, algum prejuízo em sua estrutura ou bens internos causada pela água da inundação. Esse tipo de tarefa e estudo é importante para mostrar para o poder público e os investidores que inundações causam prejuízos enormes à população e que investir em obras de drenagem e controle de enchentes são fundamentais para evitar esses prejuízos e não lidarem somente com a remediação após o acontecimento do evento.